Quero chamar a sua atenção agora, pois nós já iremos entrar na Palavra de Deus, dando continuidade à nossa série Famílias Restauradas. E hoje nós teremos a terceira ministração desta série. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 ao 27, onde vai falar a palavra de Deus sobre dois fundamentos. E eu quero hoje usar esse texto para falar da construção de uma família abençoada. E eu quero comparar nesta noite a família a uma construção. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo de número 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou ou caiu, sendo grande a sua ruína. Algumas versões modificam um pouquinho o texto sagrado, mas a essência dele é a mesma. Então hoje nós iremos falar sobre construindo uma família abençoada. E vamos comparar um pouquinho a família a uma construção. Construir uma família sempre foi e sempre será um grande desafio. Mas conforme os anos vão passando, esse desafio a cada dia se torna maior ainda, pois existe uma força política, ideológica, social e espiritual que deseja destruir aquilo que Deus idealizou, que é a família. Por isso, tratar desse tema é muito importante, porque a igreja, ela é formada de famílias. Famílias saudáveis, igreja saudável. Por isso nós não devemos deixar de estar atentos sobre esta construção tão importante que é a família. Existe uma frase que diz assim: família não vem pronta, família se constrói. E diante da construção da família, nós verificamos as etapas que esta construção exige, que esta construção tem. E nós iremos ver agora pelo menos 5 etapas desta construção na família. A primeira etapa é a escolha do local ou do terreno. Quando alguém vai construir, o Ed está aqui, é construtor, uma das coisas primordiais é você escolher o terreno, o local em que você irá construir, que irá ali fazer a sua casa, para que esta construção seja no lugar agradável, no lugar que você tem
como um lugar que você gosta, geralmente num bairro tranquilo, um lugar bem localizado, e daí por diante. E quando a gente fala desta escolha do lugar, olhando para as relações humanas, eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção dos nossos jovens. Você moço, você moça, você que já está namorando ou noivo, ou você que pretende namorar, ficar noivo e um dia se casar. E essa é uma dica valiosa para você, pois o jovem que tem esta expectativa, ele precisa fazer uma boa escolha, orando a Deus, tendo um relacionamento saudável e observando a pessoa, aquela que você está convivendo, a sua família, as suas atitudes, para ver se verdadeiramente aquela pessoa é uma pessoa em que você irá construir a sua família. E isso é como identificar um bom local. Para você construir uma família, você precisa escolher uma boa pessoa. Você precisa escolher alguém para uma jornada durante toda a vida. Quando nós escolhemos o terreno para fazer a nossa casa, alguns, ao construir, irão morar a vida toda naquele lugar. Imagine se não for um lugar adequado, se não for um lugar bom. Da mesma forma, ao escolher alguém, você está escolhendo para viver a vida toda ao seu lado. Por isso, a escolha é muito importante. Na escolha da pessoa amada, nós precisamos atentar para o que a Bíblia diz. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, a Bíblia nos dá uma recomendação e uma instrução extraordinária. Quando ela diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união há entre o crente e o incrédulo? Olha que dica preciosa. A Bíblia está dizendo que uma moça cristã, que um moço cristão, ele não pode procurar alguém fora do seu convívio cristão. Alguém que não sirva a Deus como ele serve. Alguém que não tenha os mesmos princípios, os mesmos valores. Porque senão será muito difícil esta convivência. Pois depois de casado, a moça vai querer ir para a igreja, e aquele que não tem compromisso nenhum com Deus, com a sua palavra, em cultuar o seu nome, vai querer ir para um bar, para o seu futebol, vai querer ir para uma balada. No momento em que o moço cristão deseja vir para a casa do Senhor, para participar de um culto, para cantar num grupo de jovem, mas a moça não é cristã, ela vai querer ir para outro lugar. Então é importante não se colocar diante de jugo desigual. Pois que harmonia tem, a Bíblia está dizendo, Cristo com o maligno? Ou crente com o incrédulo? Nenhuma. Por isso é importante fazer uma escolha assertiva, de alguém que professa a mesma fé, de alguém que crê no mesmo Deus, de alguém que entende e valoriza a palavra de Deus, para que depois de casado, eles continuem andando juntos na presença do Senhor e construam a sua família debaixo da bênção de Deus. E julgo desigual não diz respeito só ao fato de ser incrédulo e ser cristão. Mas existem algumas disparidades, algumas incongruências, algumas coisas que devem também ser percebidas para que isso não se torne
um fardo e um jugo após o casamento. Então é muito importante fazer esta análise, porque existem muitas pessoas que, ao escolherem errado, como se escolhe um terreno no lugar errado para construir a casa, que até hoje estão sofrendo, estão padecendo porque foram buscar fora da direção de Deus, do seu convívio cristão, e hoje estão sofrendo na sua família. Também é importante para o moço, para a moça, para o jovem, ao procurar se relacionar com alguém, observar se aquela pessoa tem as motivações certas, se ela tem prazer de servir a Deus, porque uma moça cristã que tem prazer de servir a Deus, ela precisa conhecer um moço que tenha também esse prazer. Porque se for uma pessoa que não tem esse prazer, isso será difícil posteriormente. De igual forma, aquele moço que é ativo, participativo, toca na igreja, serve ao Senhor, se ele não tiver uma moça com a mesma disposição, com a mesma alegria, com o mesmo prazer de servir a Deus, imagine como será difícil após casar. Quando ele desejar vir à casa do Senhor, diz: não vou não, vou ficar aqui em casa assistindo qualquer coisa. E aí, quando ela também, que é uma moça cristã e quer vir, fala: não, vamos lá, que eu quero cantar na juventude, quero participar. Aí o camarada diz: não, eu estou cansado, trabalhei a semana toda e vou ficar aqui em casa. Se você quiser ir, você vai. E aí já há uma separação na construção do lar. E isso não é bom. Pois quando nós casamos com alguém, casamos para caminhar juntos. E nada melhor do que caminhar juntos na presença do nosso Deus. Faça algumas perguntas. Como é o relacionamento dela ou dele com Deus? Ele ou ela valoriza a palavra? Tem compromisso de verdade com Deus? Leva as coisas de Deus a sério? Tem prazer em servir ao Senhor e à sua casa? Esse indivíduo gosta de trabalhar? Pastor, tem que ver isso? Sim, porque família custa caro. Ninguém vai morar debaixo da ponte. Quem casa, diz o ditado, quer casa. E para ter uma casa é preciso ter dinheiro. Se você não tem condições de comprá-la ou financiá-la, você precisa morar de aluguel, e aluguel custa dinheiro. Precisa observar se ele ou ela tem prazer nisso. É bem verdade que se o homem tem condições, tem um bom trabalho, existem algumas escolhas das mulheres que vão cuidar de casa, cuidar dos filhos quando chegarem, nenhum problema, desde que o homem seja o supridor do lar. Mas é necessário, na atual conjuntura, nós observarmos, porque geralmente hoje homens e mulheres trabalham de igual forma. E é preciso ver, analisar. Antes de construir qualquer coisa, a Bíblia nos instrui que o sábio é aquele que calcula, faz as contas, para ver se dá para construir, para depois não ficar envergonhado e ser debochado das outras pessoas porque não conseguiu concluir a sua obra. No relacionamento cristão, para construir uma família, é da mesma forma. Perceber as aspirações que você tem para a sua vida. Se você é uma moça que gosta de estudar, de crescer, precisa ver se o rapaz incentiva o seu crescimento. Porque tem muita gente que casa e depois não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada porque o esposo proíbe. E da mesma forma, existem aqueles moços que querem estudar, crescer, eles querem alcançar coisas maiores e às vezes tem ao seu lado alguém que não quer que ele cresça porque tem ciúme, porque não quer ver o esposo desenvolvendo. Tudo isso precisa ser pensado. Pois uma pessoa que quer construir uma família, necessariamente ela precisa ser uma pessoa que deseja crescer.
melhorar. Às vezes começamos a família bem simples, num lugar simples, ganhando pouquinho, controlando as contas, ali, pagando direitinho, mas depois de um tempo a gente vai melhorando, vai desenvolvendo, às vezes consegue um emprego melhor, o trabalho flui, e aí nós iremos melhorando, crescendo. Agora, quando nós não temos esta visão, a gente fica a vida toda estagnada. E aí vem o desânimo, aí vem a frustração dos planos, aí vem aquele desejo e aquele pensamento dizendo: puxa, que besteira eu fiz, eu casei com alguém que não tem desejo de crescer, de melhorar. Aquela pessoa está satisfeita com aquela vida do jeito que está, e eu vejo que nunca terei algo melhor na vida. Isso precisa ser analisado e pensado. Pois a Bíblia Sagrada instrui o cristão em Deus, que Deus tem desejo de nos abençoar e que nós cresçamos. Às vezes, quando alguém quer escolher uma pessoa para se relacionar, ela vai diretamente na aparência. Mas existe um ditado antigo que diz: beleza não se põe na mesa. Por quê? Porque a beleza também, uma hora, acaba. Agora, existem pessoas que às vezes não são tão bonitas, no sentido hollywoodiano, da televisão, do perfil que a mídia estabelece. Mas são pessoas de bom caráter, são pessoas comprometidas com Deus, são pessoas que têm responsabilidade, são pessoas batalhadoras, trabalhadoras, de uma família abençoada, que valoriza a família, valoriza os pais. Epa! Será que a aparência vale mais do que todos esses valores? Não. Esses valores são preciosos. Não é que uma pessoa bonita não tem esses valores. Sim, pode ter. Você pode escolher uma pessoa de boa aparência e ela ter todas essas qualidades. Mas o que eu quero dizer é que a aparência não é tudo. Às vezes a natureza não nos ajudou muito a ter uma beleza fotográfica que fica bem numa filmagem, mas o caráter cristão que nós temos, a responsabilidade com Deus, o valor que nós damos para a família, entendendo o sacerdócio cristão, sendo batalhador, trabalhador, todas estas coisas acabam suprindo este quesito exclusivo de beleza, porque isso também é relativo. Porque a beleza só aparente, o que vale isso? Se não houver uma beleza interior, verdadeira. Porque para construir família e caminhar com alguém, nós precisamos ter alguém que tenha muitas outras qualidades do que somente a aparência. Mas pastor, eu não posso casar com o gatinho, com a gatinha? Até pode. Mas lembre-se que gatinho e gatinha bebe leite, come ração, e isso tem um custo, tem um preço. Então é preciso analisar todo um conjunto de fatores para fazer uma boa escolha. E no desenvolvimento do relacionamento com uma pessoa, prestar atenção nos sinais que aquela pessoa nos dá. Pois às vezes nós estamos tão cegos, apaixonados por alguém, que a gente não consegue perceber os sinais de alguém que demonstra no decorrer dos relacionamentos. Por isso é necessário ter os pés no chão. Não se apressar, porque você não está fazendo qualquer escolha, moço e moça. Você está fazendo a escolha da sua vida. Então é muito importante escolher bem. Analisar como que é o convívio na família.
se aquela pessoa não é agressiva, se respeita pai, mãe, se não é uma pessoa possessiva. Quantos namoros e noivados são possessivos? A moça não pode ir para lugar nenhum, não pode falar com ninguém, não pode conversar com ninguém. E quantas vezes o moço também não pode, porque a moça tem ciúme. Deixa eu dizer uma coisa: zelo é bíblico, pois nós precisamos zelar pela pessoa que está ao nosso lado. Mas ciúme doentio é algo demoníaco. Isso destrói lares, famílias e relacionamentos. Então é preciso perceber isso. Quando o moço ou a moça quer lhe afastar da sua família, quando ele não quer que você conviva bem com os seus pais e irmãos, quando não quer que você tenha amizades saudáveis na igreja, quando você abandone os trabalhos da igreja para ficar com ele ou com ela, não faça isso. Porque alguém que é cristão e que ama a Deus, não vai desejar que a gente abandone as coisas de Deus por causa da pessoa. Pelo contrário, ela irá nos fortalecer para que nós sirvamos a Deus juntos. Agora imagine se não for assim. Como será difícil depois de casar. Um deseja servir a Deus e o outro não quer que o outro sirva. Portanto, se você deseja, moço e moça, ter uma família abençoada, tem uma série de fatores que você precisa analisar. As motivações que o moço ou a moça, você deve observar, deseja para formar uma família. Quais as motivações? Faça essa pergunta. Eu quero casar porque eu não vejo a hora de sair de casa, me livrar dos pais. Motivação errada. Eu quero casar porque eu não vejo a hora de sumir da casa dos meus familiares. Motivação errada. Eu quero casar para ter liberdade, não dar satisfação para ninguém. Motivação errada. Quando a gente casa, a gente deve satisfação para o outro. A gente não sai sem avisar para o outro aonde a gente vai. A gente não faz nenhuma coisa sem antes conversar com o outro e dizer: o que você acha da gente fazer isso? Dá, não dá? Posso? Dá para a gente assumir essa responsabilidade? O que você pensa? Qual é a sua opinião? Porque a gente vai se casar para ter liberdade. Em que sentido? Pois à medida que você escolhe alguém para estar do seu lado, a partir dali você vai dividir todas as coisas. Não, eu quero casar porque eu não vejo a hora de fazer sexo. O sexo não é a base do casamento, é um dos elementos que Deus criou, importante, mas nenhum casal vive de sexo. A companhia, a cumplicidade, a amabilidade, a vivência e a convivência saudável está acima deste momento que é tão bom, prazeroso, mas não é tudo na relação. E depois de um tempo, quando alguém diz sexo, alguém vai ficar sexo, o que é isso? Lembrei. Parece que não, mas é assim. Então é importante o moço e a moça, nessa primeira etapa, analisar todas as coisas. Eu fiz questão aqui de me deter um pouco mais, porque esta é uma parte fundamental da escolha. Como alguém escolhe um terreno para construir a sua casa e morar, na relação é importante nós escolhermos bem. Eclesiastes 11:9 diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz no seu coração nos dias da tua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas Deus lhe pedirá conta.
Nós um dia teremos que prestar contas a Deus das nossas escolhas e decisões. Amém? Tudo bem até aqui? Podemos ir para a segunda etapa? Então eu vou tomar uma aguinha aqui e iremos para a segunda etapa, a etapa das bases ou do alicerce. Qual deve ser o alicerce de uma família bem construída, de uma família abençoada? Assim como uma casa precisa ter um bom alicerce para se manter em pé, toda família bem-sucedida, abençoada, ela precisa ter um alicerce firme. E qual o alicerce firme da família, pastor? Este alicerce chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se o alicerce estiver comprometido, toda construção também estará. Quantas construções que ao ser levantadas estavam tão lindas, tão adornadas, mas por um problema no alicerce, toda a construção depois de pronta veio ruir. É como aquele bolo bonito, enfeitado, grande, feito com todo capricho, mas de repente ele tomba, cai, quebra-se e se desfaz. E com certeza não é isso que você deseja para a sua família. Pastor Josué Gonçalves, um grande pastor de famílias, com muitos vídeos, livros, e há anos trabalhando nesta área, ele disse a seguinte frase: a base de uma família bem-sucedida está no seu fundamento chamado Cristo. Ao ler o texto de Isaías 28:16, na nova versão Almeida do século 21, o texto bíblico diz assim: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Olha que lindo! Aquele que nela confia, olha o segredo, jamais será abalado. E este alicerce, essa pedra angular, é o próprio Senhor, diz o apóstolo Pedro. Eu gosto muito do texto de Efésios, capítulo 2, versículo de número 20 a 22, quando ele fala da importância da edificação e do fundamento. E Efésios 2, 20 ao 22 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra da esquina, na qual todo edifício, toda construção bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Ele compara aqui a vida cristã a uma construção, a um edifício. A expressão original que ele usa é a palavra oikodomeso. A palavra oikos quer dizer casa, e domeso quer dizer edificação, alicerce, construção. Vai dizer que um cristão que quer ter uma vida bem solidificada, ele precisa edificar a sua vida, a sua casa, a sua família neste fundamento que é Cristo. Salmo 127, verso 1, nos diz assim a palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ora, é o Senhor que edifica a nossa casa. É Ele quem sustenta a nossa família. E se não for o Senhor,
que estiver sustentando e edificando, em vão trabalham aqueles que tentam edificá-la. Porque muitas famílias estão sendo destruídas, porque não possuem um alicerce firme e inabalável. Então nunca esqueçamos que a nossa família precisa ter um alicerce sólido, firme e um alicerce inabalável, que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. O texto lido por mim na introdução desta ministração em Mateus 7:24, o Senhor deixa bem claro, na ilustração e na comparação da vida cristã construída sobre a rocha ou sobre a areia, fala de fundamentos, de alicerces. Todo aquele, diz a Bíblia, que ouve estas minhas palavras, diz o Senhor, e as pratica, será comparado ou compará-lo-ei a um homem ou mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Este é o fundamento desta segunda etapa que nós precisamos ter na família. Na nossa família não pode faltar a presença de Cristo. A terceira etapa de uma construção é o levantamento das paredes. Paredes, aplicando aqui, significam aquilo que dá forma, adequação, aquilo que se constrói a partir do alicerce, onde tem o tijolo, o ferro, a argamassa, que vai no decorrer da construção dando liga, forma na edificação. Mas para que estas paredes subam até a altura correta, ela precisa de uma direção. Você já ouviu falar daquilo que os construtores usam, chamado prumo? Na construção é necessário ter a linha mestre, o prumo, para que não seja aquelas construções tortas e depois tem que derrubar porque ela vai cair. Esses dias eu vi na internet alguns tipos de construções que só de ver dá medo. Edificações feitas sem nenhuma direção e sem nenhum prumo. Com certeza isso uma hora irá ruir. Mas a boa construção e o bom construtor sabe que ele não pode construir sem ter uma direção, sem ter um prumo. Aplicando a família, significa dizer que para uma família crescer e ter uma forma saudável, esta família precisa de direção, de orientação. Ela precisa de uma linha mestre, ou uma linha mestra. Ela precisa de um prumo. E qual é este prumo, pastor, para a construção da família? Se chama Palavra de Deus. Quando a Palavra de Deus ela é bem-vinda na nossa família, com certeza a nossa família é uma família que tem direção. Diga comigo aí, direção. Escreva aí, #direção. Por quê? Porque uma família que tem direção, ela não erra o alvo. Ela consegue ser bem-sucedida naquilo que ela se propôs a construir e edificar. Olha o que Jesus Cristo disse no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de número 28. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. O apóstolo Tiago diz em Tiago capítulo 1,
que bem-aventurados são aqueles que não só ouvem a palavra, mas que são operosos, praticantes da palavra. A palavra de Deus, ela precisa ser bem-vinda no seio da família. Quando Deus falou com Josué para conduzir o povo de Israel a uma terra prometida, Deus deu algumas recomendações e direções para que cada tribo, para que cada família fosse bem-sucedida naquela conquista, e cada uma das tribos, representando a sua família, a família de Jacó, pudesse ter a sua terra e o seu lugar de descanso. E em Josué capítulo 1, versos 7 e 8, olha o que Deus diz àquele líder ao conduzir as famílias à terra prometida. Ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo, a estas famílias, herdarem a terra que jurei a dar aos seus pais, como eu prometi. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado, olha o prumo, olha a direção aqui, de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha o prumo novamente, dela não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Fala de algo equilibrado, reto, que tem direção, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha o segredo aqui, o prumo novamente para a família. Antes, medite nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto, segundo a direção que ela dá, segundo a reta direção que ela propõe. O texto está dizendo, tendo cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Porque então, olha que lindo para a família, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu quero declarar esta palavra sobre a sua vida, sobre a sua família. Que a sua família, ao obedecer e valorizar a palavra, que ela venha a ser uma família próspera e bem-sucedida para a glória de Deus Pai. Amém? Você recebe esta palavra? Amém? A quarta etapa desta construção é a etapa do telhado, que é a cobertura, e dos muros, algumas vezes feita uma laje, um revestimento de madeira, alguns telhados de telha, abertos, escondidos e de diversas formas. Mas o telhado e o muro são sinônimos de proteção e refúgio. Eles nos protegem na construção da casa, da chuva, do sereno, os muros dos ventos, dos invasores, e até nos proporciona segurança, pois quem está dentro de uma casa deseja se sentir seguro, e não tem coisa melhor ao comparar isso com a família, de que estar numa família que tem segurança, estabilidade, onde eu e você nos sentimos protegidos. Como é bom isso! Uma família em que a gente não tem o que temer, por mais que ela possa passar e irá passar por dificuldades,
por problemas, por coisas inesperadas, porque isso faz parte da vida. Mas mesmo assim, nós nos sentimos seguros e protegidos nesta família, como uma casa bem construída. Uma família abençoada é aquela família que tem a proteção e a segurança do nosso Deus. Isaías 30, verso de número 3, a Bíblia diz assim: como as aves dão proteção aos filhotes com as suas asas, o Senhor dos exércitos protege o seu povo. Salmo 91, verso 2: tu és meu refúgio e fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Zacarias 2, verso de número 5: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao teu redor para lhe proteger. A nossa família precisa deste muro de proteção. Ela precisa deste refúgio e abrigo seguro que é o Senhor. Ainda o Salmo 33, verso 2: nossa herança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Para encerrar, Salmo 116, versos 6 e 7: o Senhor protege os simples. Quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para contigo. Que nesta noite a sua família, a minha família, receba a proteção de Deus. Que Deus te guarde, que Deus te envolva, que Deus guarde a tua casa, que Deus guarde os teus filhos, que Deus guarde o teu esposo, tua esposa, que Deus guarde o teu trabalho. Pois quando estamos protegidos pelo Senhor, nós estamos seguros, nós nos sentimos em segurança, porque só o Senhor é aquele que pode firmar os nossos pés, que pode firmar a nossa família em plena segurança. Quinto e última etapa desta construção. Mas pastor, parece que a construção aqui está completa. Verdade. Mas depois que você constrói uma casa, depois que ela está pronta, depois que você já está habitando nela, existe algo muito importante que nós chamamos de manutenção. Escreve aí, hashtag manutenção da minha família. Hashtag manutenção da minha família. O que é isso? Toda construção, todo empreendimento, é necessário dar a manutenção, porque aquilo que está tão bom, tão bem construído, se não cuidar, se perde, estraga, deteriora. E a manutenção, ela é fundamental em toda construção. Assim também no relacionamento familiar. Toda casa precisa de manutenção. Toda família, todo casamento precisa deste cuidado constante, pois uma casa, uma família sem manutenção pode ir se deteriorando, as coisas quebrando,
e perdendo a sua funcionabilidade. A sua funcionalidade. Ela perde a sua função para aquilo para a qual ela foi feita. Veja, ao exemplo de uma casa, quando uma torneira fica vazando, que barulho irritante, fica pingando, chuveiro pingando, você logo detecta que tem alguma coisa errada e precisa consertar. Precisa pegar uma chave de grifo, tirar, trocar a buchinha, fazer manutenção para que ela fique novamente funcionando. E quando você não faz isso, aí tem que amarrar com borracha, colocar arame e não resolve nada, a emenda fica pior. Falta de manutenção. Um chuveiro que o fio está descascado, começa a esquentar, derreter. Se ele não está bem conectado, ele pode dar curto e queimar o chuveiro. Quando a resistência é utilizada demais, ela queima. Se você não trocar, você não tem banho quente. Então é importante fazer a manutenção. Uma lâmpada queima, aí você fala, deixa assim, tem a outra. Aí você vai usando, daqui a pouco a outra queima. E se você não troca, daqui a pouco queima a outra. E se você não trocar nada, daqui a pouco você está no escuro. Por isso é importante trocá-la e fazer a manutenção. Quando uma maçaneta de uma porta quebra, mas você dá um jeitinho, abre com a chave e vai deixando lá. Mas aquilo é um incômodo para todos os membros da família, porque todos que chegam ali vê que tem um problema, mas ninguém resolve. Quando o puxador de uma gaveta se quebra, um parafuso de um puxador, de um guarda-roupa, de um armário se solta, o que tem que fazer? Pegar um parafuso, pegar a chave e manutenção. Quantas casas tem torneiras aí pingando? Quantas casas tem maçaneta de portas quebrada e até agora não foram arrumadas? Umas amarradas com arame. Quantas portas estão calçadas com tijolo, quando na verdade deveria apertar os parafusos, trocar a porta, dar um jeito para que ela fique funcional? Quantos puxadores de gaveta, de armário, de guarda-roupa estão quebrados? E a gente acostuma puxar o quebrado mesmo, dar um jeitinho e não colocar no lugar. Falta manutenção. Alguns lugares vão além. Aquelas descargas mais antigas, quebra a cordinha, alguém emenda uma outra, toda esquisita, põe um arame, faz umas gambiarras ali, para tentar resolver o problema. Geladeira, fogão, calçados com tijolo, porque soltou um pé e o pé está lá até agora para colocar no lugar e não foi colocado. Falta de manutenção. Um fio que está solto, está faltando bocal, e até agora não foi colocado, e todas as vezes que vai utilizar o liquidificador, a batedeira, tem que enfiar ali os fiozinhos na tomada, e vez ou outra alguém toma um choque. Falta de manutenção. E por que a gente acha que na família é diferente? Toda família precisa de manutenção. Algumas casas vão além. Aqueles espelhos, ai meu Deus, quebrado no meio, e alguns ficam, pastor, eu acho que dá até azar. Não dá azar, mas é falta de manutenção. Precisa corrigir, pois uma casa que você vai deixando, uma coisa quebra aqui, outra ali, outra quebra aqui, outra ali, um piso quebra ali, outro vidro ali. Quando você vê, a casa está totalmente deteriorada. Por isso é necessário uma manutenção constante. Trocar um reparo, trocar um refil,
esses dias em casa, o nosso filtro já não estava mais saindo água. E aí, fui olhar o prazo, já tinha vencido o filtro dele, o refil, para trocar. E então, depois de trocar, colocar no lugar, fazer a manutenção, passou a filtrar a água normalmente. Manutenção. E a família também precisa desta manutenção constante. E manutenção eu chamo de investimento. Amor, cuidado, renovar os votos. A mulher fazer investimentos, o homem também fazer investimentos, ambos investirem na família para que esta família seja agradável e cada vez se torne melhor. É como o texto bíblico que eu li aqui no início, para que quando chegar o dia da chuva, que representa os problemas, transbordarem os rios, soprarem os ventos, esta casa não venha cair, porque ela está firmada na rocha. Agora, se ela não estiver firmada na rocha, se ela não obedecer essas etapas, se ela não tiver manutenção, ela pode cair. E como disse o texto, a sua queda será grande. Pessoas serão feridas, machucadas por falta de uma família bem estruturada e de qualidade. Eu encerro dizendo, e repetindo o texto de Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei a um homem ou uma mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quantos aqui querem ter uma família como uma construção abençoada? Se você quer, daqui a pouquinho eu estarei orando por você e toda a sua família, após nós louvarmos a Deus com mais um hino e engrandecermos o nome do Senhor. Porque aquele que não ouve as minhas palavras e não as cumpre, diz a Bíblia, compará-lo-ei a um homem e uma mulher insensata que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Que a minha família, a sua família, seja uma família bem construída, bem edificada sobre a rocha.